Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E temos agora então início as nossas videoaulas, né? Por conta dessa situação para lá, de excepcional que todos estamos vivendo, então vamos deixar um pouco de lado as aulas tradicionais presenciais e vamos ter uma aula, né? Uma aula não presencial, né? Uma chamada modalidade IAD, ensino à distância, né? Evidentemente que tem seus prós, tem seus contras, mas por conta da situação que estamos vivendo, não temos muita alternativa do que fazer. Então é isso que nós vamos fazer, né? Então, gente, a aula de hoje nós vamos tratar sobre as revoluções inglesas do século XVII, né? De certa forma, dando continuidade às aulas, de certa forma, indiretamente sobre o iluminismo, mas não diretamente sobre o iluminismo, né? Mas essas revoluções inglesas do século XVII, assim como o iluminismo, também vão contra o chamado antigo regime, especificamente, principalmente, ao absolutismo, tá certo? Então vamos lá, começar a nossa aula, sair aqui da vista de vocês e vamos começar aqui. Deixa eu voltar aqui que está no final. Isso não é impedimento, mas vamos lá começar a nossa aula. Muito bem. Beleza, gente? Vamos lá. Começando. Bom, então, como eu disse para vocês, a aula de hoje é sobre revoluções inglesas do século XVII. Né? Essas revoluções inglesas do século XVII. Muito bem. Qual a importância dessas revoluções? Essas revoluções fazem parte do processo que levou ao fim do antigo regime na Inglaterra. Nas aulas anteriores, ou melhor, nas aulas anteriores que nós tivemos, nossas aulas foram basicamente sobre o iluminismo, né, sobre essa corrente filosófica que surge no século XVIII e que tinha como objetivo também o fim do antigo regime. Especificamente aqui na Inglaterra, isso acontece antes por outros caminhos, né? São dois movimentos revolucionários, de certa forma, que vão começar a questionar o poder da nobreza e, consequentemente, do absolutismo, né? O importante sobre esse período, sobre essas revoluções que acontecem no século XVII na Inglaterra, que elas vão ser essenciais para que a Inglaterra posteriormente se torne a grande nação dominante dos mares. E também nós já vamos perceber aí os primeiros indícios que permitirão que lá no final do século XVIII, comecinho do século XIX, algo que nós vamos ver ainda, aconteça a Revolução Industrial. Mas isso é assunto mais para frente. Então, para entender precisamente estas revoluções que acontecem no século XVII, nós temos que voltar bastante no tempo e entender a história da Inglaterra como um todo, né? E aí a gente volta para o século XIII, né, onde nós tratamos justamente sobre a Magna Carta. O que é esta Magna Carta? Vai ser uma lei, evidentemente, em que institui que o parlamento, né, ele vai ter a função de fiscalizar o rei. Então é importante a gente mencionar a questão da Magna Carta, porque é justamente ela que institui esse poder ao parlamento. E é justamente esse papel do parlamento em fiscalizar o rei que vai estar por trás, por exemplo, das revoluções que vão acontecer 4 séculos depois, no século XVII. Né? O parlamento, que ele era formado, melhor dizendo, ele é formado por 2 casas, né, por 2 câmaras, a Câmara dos Lordes, que é composta pela nobreza, e a Câmara dos Comuns, que são os homens livres proprietários de terra. Bom, e aí voltando, andando um pouquinho mais para frente, ainda longe do século XVII, mas chegando, a gente vai até o século XVI. E aí vamos falar de Henrique VIII, né? A importância de Henrique VIII, vocês provavelmente já viram, né? Vocês já viram quando se discutiu as reformas protestantes e dentre as reformas protestantes se falou da reforma anglicana, né? Henrique VIII, que temendo a influência da Igreja Católica sobre a Inglaterra, expulsa a Igreja Católica da Inglaterra e funda a sua própria igreja, a Igreja Anglicana. Igreja essa que é a religião oficial até hoje da monarquia inglesa. E a peculiaridade, né, que essa igreja anglicana, em que o chefe dessa igreja é justamente o rei ou a rainha da Inglaterra. Então, lá no século XVI,
temendo essa influência nociva da Igreja Católica, Henrique VIII promove a sua reforma anglicana e funda sua própria igreja. E nesse movimento de expulsar a Igreja Católica da Inglaterra, ele confisca todas as terras que pertenciam à Igreja Católica e as vende ou distribui. Esta venda das terras da Igreja Católica dá a origem aos chamados gentry, que são os grandes proprietários de terra. Estes grandes proprietários de terra que serão personagens sociais muito importantes no apoio a Henrique VIII, não só Henrique VIII, como a monarquia na Inglaterra daqui para frente. Posteriormente, já anteriormente a gente fala, né, nem posteriormente nem anteriormente, mas a gente traça um parênteses, nós falamos dentro desse contexto também da Bill of Enclosure, ou a política do cercamento, né, que trata dos cercamentos dessas terras entre os séculos XVI e XVII. O cercamento dessas terras que foram vendidas, essas terras que eram da igreja e foram parar na mão dos gentry, né, elas vão ser cercadas, essas terras. E essas terras vão ser utilizadas para a criação de ovelhas. Por que para a criação de ovelhas? Justamente essa criação de ovelhas que vai fornecer a lã, que vai servir de matéria-prima para a crescente manufatura que começa a surgir no século XVI e XVII na Inglaterra. Essa manufatura que posteriormente, lá no final do século XVIII, início do século XIX, vai se transformar na indústria. Essa manufatura ela vai acabar causando um êxodo rural. Né? As pessoas que viviam no campo, por conta dessa política do cercamento, vão ser obrigadas a deixar essas terras. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Com o Bill of Enclosure, ou seja, com o cercamento das terras, nós temos a formação de uma agricultura de base capitalista. Consequentemente, nós temos o surgimento e o fortalecimento de uma classe social. Que classe social é essa? A burguesia. E é justamente esta burguesia que vai estar por trás das revoluções inglesas do século XVII. Tanto a Revolução Puritana quanto a Revolução Gloriosa. Né? Importante mencionar que também, durante os reinados de Henrique VIII e de sua filha Elizabeth I, que está no desenho aí, né, retratado nessa imagem, esses dois governos eles contaram com um amplo apoio do parlamento. Isso vai começar a mudar justamente depois da morte de Elizabeth I, quando nós temos o início da dinastia dos Stuarts. A dinastia dos Stuarts, num primeiro momento, que vai ter dois reis, inicialmente Jaime I, depois, posteriormente, Carlos I, esse aí da imagem. E aí o problema, eles vão, ao contrário de Henrique VIII e de Elizabeth I, que eram próximas do parlamento, que tinham o apoio do parlamento, tanto Jaime I como Carlos I vão se distanciar do parlamento. E ao se distanciar do parlamento, eles vão usar daquele artifício que justificava as monarquias absolutas, né? Aquela ideia do Bossuet, que os reis governavam por direito divino, né? Que eram seres superiores, e que o direito que eles tinham de governar os demais indivíduos é porque justamente eles tinham um direito divino. Além disso, o problemático tanto do Jaime I quanto do Carlos I, que vai fazer com que eles se tornem reis extremamente impopulares, é que ambos vão se aproximar da Espanha católica, ou seja, o inimigo mortal dos ingleses, a Espanha católica, que inclusive tentou invadir a Inglaterra, onde questionava o direito ao trono de Elizabeth I, ou seja, Jaime I e Carlos I vão se aproximar da Espanha católica, ou seja, vão se aproximar do catolicismo. E isso vai ser essencial para que aconteça as revoluções, tanto a puritana quanto a gloriosa. Antes de continuar falando das revoluções, tanto da puritana e da gloriosa, vou reaparecer aqui para vocês me verem, devem estar com saudades. Né? Importante, então, que a gente já tem dois elementos que vão ser essenciais para a gente entender por que vão acontecer essas revoluções no século XVII e no século XVII na Inglaterra.
A primeira desses motivos é justamente por conta da política de cercamento, nós vamos ter a base para a manufatura e também nós vamos ter o fortalecimento de uma burguesia. E o segundo, a dinastia dos Stuarts. A dinastia dos Stuarts que vão querer se aproximar da Espanha católica e um retorno ao catolicismo. Isso vai ser extremamente complicado para os ingleses. Então nós temos a burguesia e um rei que dá as costas para o parlamento e ainda por cima se aproxima do catolicismo. Isso vai ser essencial para que aconteça, vai ser o combustível que vai fazer com que aconteça as revoluções puritanas e a Revolução Gloriosa. Então, sumo de novo aqui, e aí a gente volta só para a tela. Bom, estão falando aí sobre a Revolução Puritana. Né? Vamos lá, a Revolução Puritana. Por conta dessas medidas dos reis anteriores, né, tanto do Jaime I, principalmente do Carlos I, a Inglaterra ela vai mergulhar numa guerra civil, né, em que principalmente os puritanos e os presbiterianos, ou seja, que são facções dentro do protestantismo, vão se revoltar contra essa aproximação do rei da Espanha católica. Aí nós temos a formação do chamado exército de um novo tipo. E aí a gente percebe a influência da burguesia e por que a Revolução Puritana, de certa forma, ela é um questionamento ao antigo regime. Né? Por quê? O que é esse exército novo tipo? É um exército em que nobres burgueses, pequenos e comerciantes lutam lado a lado. Ou seja, não tem mais aquela distinção que somente nobres deveriam ocupar o cargo de altos oficiais de comando. Na verdade, você tem nobres burgueses e pequenos comerciantes lutando lado a lado contra justamente essa monarquia que se aproxima do catolicismo e que também dá as costas para o parlamento. Ao final dessa guerra civil, nós temos a decapitação do rei, que vai ser justamente acusado de conspirar com a Espanha católica contra a própria Inglaterra. Daí ele vai ter sua cabeça cortada. O curioso é que sempre a gente lembra de cabeças cortadas de rei, a gente obrigatoriamente pensa em Revolução Francesa. Mas isso aconteceu 150 anos, 140 anos antes, na Revolução Puritana do que na França, já aconteceu na Inglaterra. A decapitação dos reis que eram acusados de conspiração. E aí nós temos, fruto desta Revolução Puritana, nós temos a criação de uma república, isso mesmo. Quando a gente pensa em Inglaterra até hoje, a gente pensa em monarquia, né? Inglaterra é rei. Mas, por exemplo, aí num curto período aí de um pouco mais de 10 anos, né? Na verdade, um pouco menos de 10 anos, né? Um período aí de 9 anos, a Inglaterra vai ser uma república, onde nós vamos ter a dissolução da Câmara dos Lords no parlamento, ou seja, lembrando que a Câmara dos Lords ela era formada justamente pela nobreza, e aí esta república puritana que vai ser liderada justamente, vai ser governada pelo exército, pelo líder daquele exército de novo tipo, que vai ser justamente o Oliver Cromwell, que é esse carinha que está mostrando na imagem aí do lado. Né? Ele vai contar, obviamente, com um forte apoio da burguesia e, por conta disso, ele vai implementar os famosos atos de navegação que vão garantir o domínio inglês dos mares. Aí eu apareço de novo que eu tenho que falar um pouquinho desse domínio inglês dos mares. É muito importante a gente entender esse inglês dos mares. Seguinte, a importância melhor dos atos de navegação. Temos que entender o seguinte, a Inglaterra, justamente a partir desses atos de navegação, a gente tem lançadas as sementes que vão fazer dela a grande potência dominante dos mares. O que eram esses atos de navegação? Ele instituiu o seguinte: a Inglaterra era uma região agrícola muito fértil, em que ela abastecia boa parte da Europa com seus produtos agrícolas, mas também vendia seus produtos manufaturados para o resto da Europa. Então todo mundo comprava coisa dela. Então o que o Cromwell vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: se você quiser comprar produtos ingleses, obrigatoriamente você vai ter que usar navios ingleses. Isso é o ato de navegação. Isso vai ser extremamente importante. Por quê? Como todo mundo vai ser obrigado, que quiser comprar a Inglaterra, a usar navios ingleses, isso vai fortalecer a Marinha Britânica. E ao fortalecer a Marinha Britânica, isso vai lançar as bases para a Inglaterra se torne a grande potência dos mares.
potência superando Portugal, Espanha, disputando num primeiro momento com a Holanda, mas a Inglaterra que vai se tornar a grande potência dos mares e vai manter esse posto até pelo menos a Primeira Guerra Mundial, lá no século XX. Ou seja, os atos de navegação que são feitos pelo Cromwell durante a República Puritana são fundamentais para que a Inglaterra venha a se tornar a grande potência dos mares. Né? Sumindo de novo, reaparecendo aqui, vamos lá. Vamos aí para o próximo slide. Vamos para o próximo slide. Opa, travou, beleza, destravou. E aí a gente trata da Revolução Gloriosa. Né? O Cromwell, após a morte do Cromwell, em 1658, nós temos a dinastia Stuart, a mesma do Carlos I e do Jaime I, que é restaurada. E essa dinastia Stuart que leva ao trono agora o Carlos II. Né? Apesar do retorno dos Stuarts ao poder, né, o poder do rei dessa vez vai ser bastante limitado. Né, na Revolução Gloriosa, quando você tem quando o retorno da dinastia dos Stuarts após a morte do Cromwell. O Jaime II, que vai substituir o Carlos II, né, ele vai tentar justamente retomar, mais uma vez, um rei tentando retomar o absolutismo na Inglaterra. O Jaime II está retratado no desenho aí do lado. Mas aí, os ingleses, para lá de vacinados contra reis que tentam ser absolutistas, principalmente os ingleses, mais especificamente os burgueses, aí eu listo eles, os comerciantes, os grandes proprietários rurais e financistas, eles vão depor Jaime II do trono, vão tirar Jaime II do trono. No lugar do Jaime II, eles vão colocar quem? Guilherme de Orange, né, que era um príncipe holandês, que era casado com a filha do Jaime II, e o Guilherme de Orange é quem vai assumir o trono. Qual que é a vantagem? Qual que é a garantia? Que garantia eles teriam que Guilherme de Orange não tentaria também ser um rei absolutista como Jaime II, como Carlos I, como Jaime I e tudo mais? Pelo seguinte, porque eles vão fazer, a Revolução Gloriosa ela vai fazer com que Guilherme de Orange, e a partir de então, todos os reis da Inglaterra, a partir de então, eles são obrigados a jurar obedecer à Declaração dos Direitos. E o que diz essa Declaração dos Direitos? Primeiro, ela limita os poderes do rei e, segundo, ela proíbe que o rei governe sem o parlamento. Ou seja, o sistema político, né? O sistema político, peraí, voltar aqui a aparecer aqui, que domina a Inglaterra até hoje, né? A Inglaterra é uma monarquia até hoje. Ela começa aí, na Revolução Gloriosa, né? Com Guilherme de Orange, com a Revolução Gloriosa. Até hoje, né, o rei, ou a rainha, no caso, né, que nem atualmente é Elizabeth II, a rainha, ela não pode, ou o rei não pode governar sem o parlamento. Ele tem que ser aprovado pelo parlamento. Na verdade, o rei, ele é uma figura, quem governa de fato é o parlamento. O rei, ele muito mais representa o Estado britânico, o Estado inglês, do que propriamente ele governa. E esse modelo de governo foi criado justamente durante a Revolução Gloriosa. Por quê? Justamente para impedir, para evitar que reis voltassem, se tentassem de novo a serem absolutistas. Ou seja, isso aí, fechando a aula, a gente entende, né? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, elas vão justamente decretar o fim do absolutismo na Inglaterra. E curioso, né? Elas vão decretar o absolutismo 100 anos antes da Revolução Francesa. Né? E vão manter o mesmo regime, é o mesmo regime político desde então. Ou seja, desde o final do século XVII, né, com algumas poucas alterações, mas no grosso principalmente isso, o regime de político, o regime de governo na Inglaterra é praticamente o mesmo. Certo, gente? Então essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. A semana que vem eu mando mais. Vou mandar atividades para vocês fazerem também, justamente sobre o tema dessa aula de hoje. E espero que vocês assistam e lutemos juntos nesse período complicado aí que nós temos de quarentena. Por favor, não saiam de casa, só saiam se for absolutamente essencial. Tá certo, gente? Então, até mais, tudo de bom e estamos aí.